O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa noite a todos, estamos dando início ao painel desta noite, para quem está vendo o programa de manhã, desta manhã, para quem está vendo de tarde, desta tarde, enfim, e sempre numa parceria aqui com a Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, Unimed Erechim, e Sicredi Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados. Nós vamos falar sobre política hoje, política em princípio municipal, mas a conversa pode se ampliar, enfim, para em nível de estado, em nível nacional, até vamos dar um giro pelo mundo aí. E estamos recebendo aqui, pelo menos eu estou recebendo pela primeira vez, o senhor Rony Gabriel, que é presidente da direita, um grupo de direita do estado do Rio Grande do Sul. Ele que concorreu a vereador nas eleições passadas, fez uma votação expressiva, mas por questões do voto de legenda, acabou não conquistando uma das cadeiras lá na Câmara de Vereadores. Rony, antes de mais nada, eu vou tratá-lo como Rony, né? Seja muito bem-vindo aqui. É um prazer enorme hoje estar aqui novamente, a segunda vez que eu venho, né? A segunda entrevista, contigo a primeira, e quero dizer que é um prazer enorme falar com o pessoal de Erechim aqui na televisão Erechim, o pessoal que geralmente já me acompanha mais nas redes sociais, né? Já tem, né, um trabalho que está sendo feito ali, e hoje poder falar com eles aqui no canal de vocês. Quem é o Rony, então, aí para quem não conhece? Aí, o que o Rony faz na vida? Rony Gabriel na verdade é Rony de Assis Gabriel, né? Gabriel é meu sobrenome, né? O pessoal acredita que é o meu segundo nome, mas é meu sobrenome. Eu sou formado em Direito, sou pai, tenho uma filha, hoje de 7 meses, minha esposa já está grávida do meu segundo filho também. Tenho ênfase em Administração Pública, né? Direito Administrativo. Sou presidente do Direito RS. O Direito RS é um grupo de jovens pessoas de direita que estão em todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul, fazendo política boa, política de direita, mantendo os princípios. Também sou empresário, tenho uma empresa, trabalho tanto na internet, marketing digital. E como eu disse, sou formado em Direito, mas optei por não exercer a advocacia, até para cuidar das minhas empresas, dos meus negócios. Você falou desse grupo de direita ou de direita? De direita, né? Direita, é isso. Você concorreu a vereador? Exatamente, concorri na última eleição. E por que não estava na Câmara, então? Na verdade, o sistema político brasileiro, ele se criou em torno dos partidos, né? A democracia brasileira, ela é partidária. Então, basicamente, para você concorrer, eu tenho que explicar isso para as pessoas que muita gente não entende. Como que eu fiz tantos votos? Eu fiz 797 votos. Fiquei entre os mais votados e não sou vereador titular. O sistema ele é feito de partidos para partidos. Hoje parece que algumas reformas, alguns partidos menores estão perdendo, né, expressão no cenário. Mas o que acontece? Existe o voto de legenda. Então, para atingir uma cadeira, ou 2 ou 3 cadeiras, depende muito de quantos votos o partido vai fazer, não basicamente o candidato. Então é possível hoje você ter o candidato até o mais votado de Erechim, e ele não entrar, ou de Erechim ou de qualquer outra cidade no caso. Esse é o sistema político. Então, isso acabou culminando que eu ser um dos mais votados e acabar não sendo titular hoje
das cadeiras, porque outros partidos acabaram juntando todos os candidatos, né? Fizeram mais cadeiras titulares ali na Câmara de Vereadores. E eu, como suplente, já pude assumir algo em torno de 9 vezes, né? Só que quando você é suplente, você não consegue levar um projeto adiante, discutir um projeto, passar por comissões, porque você vai assumir a sessão ali uma ou outra vez, substituindo o vereador titular. Né? O voto de legenda ainda vale? Ou... É válido, ainda é o mesmo. O voto de legenda, acho que todo mundo sabe, mas para quem não sabe, pega-se os votos válidos, né? Você me corrige se eu não estiver certo, pega-se os votos válidos de uma eleição, divide-se pelo número de vagas na Câmara de Vereadores, né? E digamos que dê 3.500, né? Então, a cada 3.500 votos, o vereador, o candidato mais votado dentro da legenda... Do partido, né? Dentro do partido, né? Que conquistou aqueles 3.500 votos, né? O vereador mais votado assegura uma cadeira. Para fazer 2 cadeiras, precisa, então, 7.000 votos. Exatamente. Fazer mais 3.500 votos. Isso aqui trata-se de apenas de um exemplo, isso não significa que em Erechim são 3.500 votos exatos. Tem que ver... Mas é próximo disso. Mas é mais ou menos, acho que próximo disso, né? É o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, de vagas na Câmara. Enfim, isso acaba que nem sempre o mais votado se elege. Exatamente. Então, a legenda aqui fez quantos votos? Eu não vou saber dizer, mas foi algo em torno de 4.800. E já deixando a minha opinião, eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra o voto de legenda. Eu acho que a democracia ela se faz onde os mais votados representam o povo. Mas o mandato é do partido, a cadeira. Claro, porque o partido ele quer ter o controle de fato né, e faz sentido, por um lado faz sentido o voto de legenda para que os partidos se fortaleçam. O problema é que no Brasil são poucos os partidos que têm de fato ideologia. Geralmente os candidatos eles procuram um partido não para concorrer e defender essa ideologia, como é o meu caso. Eu sou de direita, eu sou cristão, eu sou conservador e quero estar num partido que defenda esses mesmos princípios. E o teu partido que você concorreu foi o? Foi o Republicanos, que tem estatutariamente que defende esses princípios também. Então, a maioria das pessoas não procura um partido para concorrer, para defender a causa do partido ou aquilo que o partido defende. Elas procuram um partido para que a menor legenda, com o mínimo de votos possíveis, consiga se eleger. Então você vê hoje muito vereador, muito deputado se elegendo mesmo com uma quantidade baixíssima de votos. Por quê? Porque foi beneficiado pela legenda, juntou um caminhão de candidato para fazer uma cadeira, ser o mais votado e acabar pegando lá. Enquanto isso, outros que têm muito mais representatividade social, têm muito mais trabalho social, onde as pessoas têm muito mais voto de fato, acabam não tendo o espaço que o povo acabou entregando a ele. Ampliando o exemplo, em nível nacional, nós já tivemos várias eleições aí no passado. De repente concorre aí por determinado partido uma figura muito conhecida, né, do grande público, muito. E essa pessoa, esse candidato, acaba, digamos, somando um número tão alto de votos que ele se elege e faz ainda e puxa mais 2, 3, 4 cadeiras para o seu Acho partido. que o caso mais famoso é do Tiririca, umas 3 eleições atrás, né? Que fez 2 milhões de votos e levou consigo 5 deputados. Então os outros deputados não fizeram votos suficientes, não foram votados, mas por causa dos votos só do Tiririca, tantos outros acabaram se elegendo. Por que você acabou deixando o progressista? O Republicanos? Republicano. Na verdade, minha questão com o Republicanos é um excelente partido mesmo. Estatutariamente falando, o Republicanos é um dos únicos, se não o único partido do Brasil que está lá no estatuto, que é contra o aborto, que é conservador, que defende princípios e tudo mais. A minha questão para deixar o Republicanos foi uma questão no sentido de que, em algum momento, um ministro, né, de Minas de Energia assumiu um espaço no governo Lula. E eu sou totalmente contrário ao governo Lula. Eu sou anti-PT, eu não gosto da ideologia,
tudo que eles defendem, pode ser em questão de guerra, pode ser em questão de nacional, estadual, os princípios que eles colocam ali no estatuto deles, que eles defendem, fora a roubalheira, a corrupção que girou em torno desse partido e de todos os seus partidos puxadinhos, não me permitem acreditar que esse tipo de política é o tipo de política que vai levar o Brasil para frente. O PT ele trabalha muito com aquela ideia de emendas, dividir, dar ministérios, dar cargos, dar aquelas emendas PIX que com Bolsonaro eles chamavam de, meu Deus, que absurdo, orçamento secreto. Hoje com o Lula que ampliou e muito o orçamento secreto, ninguém mais fala absolutamente nada. E os republicanos, por causa de um deputado, que inclusive era presidente lá em Pernambuco, se eu não me engano, acabou assumindo o Ministério de Minas e Energia. E teve algumas votações, como a PL das fake news, como muitos sabem, eu trabalho com redes sociais, hoje eu estou com algo em torno de 450 mil seguidores em todas as minhas redes sociais, se juntar elas, e existe uma PL lá que quer calar o povo, quer calar as redes sociais para que o povo não tenha mais condições de se expressar e falar o que pensa politicamente. E aí foi botado em regime de urgência essa PL e infelizmente na época foi um partido que votou a favor, além da reforma tributária do Lula, que é péssima para a sociedade, também votou a favor. Então algumas posições do partido não me agradaram, que acabou fazendo com que eu me desfiliasse e não fizesse mais parte dos quadros do partido. Esse antipetismo que você diz, ele é uma coisa pessoal, vem de berço, foi adquirida ou é uma questão de ideias apenas? Não, foi adquirida e também é uma questão de ideias, não é uma questão de berço. Eu não sou filho de político, coisa que é muito comum na política, é o político ser filho de político, ter um padrinho político. Não, eu sou o único político da minha família, né? Eu me formei em Direito e através dos meus estudos, né, estudando a faculdade e tudo mais, que a gente começou a ver de fato o que dá certo e o que dá errado. Né? Em alguns momentos você vai estudar outros países, você vai estudar ideologia socialista, o marxismo, o gramscismo, e você vai chegar nas conclusões de que aquilo não deu certo em lugar nenhum. Enquanto o capitalismo ele vem dando certo, vem se perpetuando na sociedade como a única ideologia que permite que o pobre, por exemplo, saia da pobreza e consiga ter uma ascensão social, com trabalho, com empreendimento, com boas ideias. Então, eu não tenho elementos ou exemplos de antipetismo, ou muito menos exemplos políticos dentro da minha família. Foi apenas observando. Também tem o fato que eu sou cristão. E sendo cristão, eu defendo princípios. Então, eu não posso apoiar um partido ou estar nos mesmos quadros de um partido que vai defender legalização de drogas, que vai defender aborto, que vai defender ideologia de gênero para crianças dentro das escolas, ou falar que existe criança trans ou coisas desse tipo. Eu não posso defender isso ou estar do lado de um partido que defende isso. Então, por isso, existe esse antipetismo. Mas, Rony, essa questão que tu referiu aí sobre roubalheira e etc e tal, isso tudo virou processo, foi julgado e tal, agora tudo isso não existe mais, né? É possível se falar ainda sobre isso como fato? É possível se falar como fato, porque a roubalheira, a corrupção do PT é um fato. Não é uma mentira. É um fato. O que aconteceu foi que, no embargo de declaração, um absurdo jurídico resolveu se transformar Sérgio Moro em dizer que a vara de Curitiba não era competente primeiro, depois foi transformado Sérgio Moro em suspeito por ele ter assumido um espaço no governo Bolsonaro. Aí o Lula, depois de atingir os 75 anos, os crimes deles prescrevem na metade do tempo, ou seja, praticamente as provas contra ele foram todas anuladas, e não quer dizer que não teve prova, teve a roubalheira. As empresas devolveram o dinheiro, elas não devolveram por doação porque são boazinhas, elas devolveram o dinheiro porque esse dinheiro foi roubado, esse dinheiro foi tirado do povo brasileiro. Agora, eles voltam com o apoio do STF, que foi quase em totalidade indicado pelo PT, eles anulam. O Gilmar Mendes, há poucos dias, falou que se não fosse o STF, não teríamos o Lula como presidente da República. E eu acho que isso é uma coisa que todo brasileiro concorda. Aí eles vão, tiram o Lula da cadeia, botam ele concorrendo à presidência da República, um TSE totalmente imparcial durante as eleições de 2022, totalmente imparcial. Aí agora transforma o opositor em inelegível e o Lula não se pode sequer usar as provas, todas as provas, robustas provas colhidas, né, contra ele no triplex, no sítio de Atibaia e tantas outras situações,
simplesmente porque prescreveu e tem que anular, e como ele é presidente da República, não pode nem julgar até ele sair da presidência. Como é que o senhor vê essas acusações que são levantadas contra o governo Bolsonaro? É isso? Olha... Também nessa mesma linha aí de que o governo apareceram coisas ou ganhou coisas que não seriam dele, enfim. O governo Bolsonaro, o que acontece é o seguinte, existe uma questão judicial hoje que não existe segurança jurídica no Brasil, isso é uma grande verdade. E isso não é apenas eu que estou falando, se tu falar comigo, com o advogado mais renomado que não faz lobby, porque tem um advogado que faz lobby, né? Por exemplo, o Zanin, a ponto de virar ministro do STF. Mas se tu for falar, não existe uma segurança jurídica. Isso significa basicamente que as decisões que são tomadas para um não valem para outro. Então, quando tu vai falar de Bolsonaro e Lula, por exemplo, o Lula tem lá um relógio que ele ganhou do ex-presidente da França até hoje, que ele nunca devolveu. Tinha 11 containers que ele simplesmente pegou e levou embora e praticamente não deu satisfação nenhuma sobre aquilo. Ou seja, eram itens personalíssimos. Agora, quando se trata de Bolsonaro, a gente tem que lembrar que teve a situação do Queiroz lá atrás, falhou. Aí depois tentaram acusar de Marielle, falhou. Aí falavam de Amazônia, falhou. Aí falavam sobre... Foi inventando coisa em cima de coisa, em cima de coisa, em cima de coisa. Se tu fosse fazer uma lista, tem 70, 80 itens que falham. Quando eles percebem que não tem mais como acusar, porque já ficou mais do que provado que o cara não fez nada e que é inocente, eles pegam e criam uma nova narrativa. Manaus está pegando fogo, a ministra do Meio Ambiente disse que a culpa é do Bolsonaro. 10 meses depois eles assumiram o governo. Eu, inclusive, assisti, nós estamos gravando, eu assisti ontem na CNN espanhola, enfim, né? Aqui da América Latina, né? Muitas queixas, enfim, de países vizinhos, né? Sobre nuvens de fumaça, enfim, né? Essa questão toda aí. Mas gostaria que tu, assim, desse uma opinião sobre como é que tu vê o papel da imprensa nessa história toda aí. A imprensa, o que acontece? Ela se divide em várias linhas. Depois da internet, tudo praticamente virou imprensa hoje. Não, hoje o cara que tem um canal lá, muitas vezes ele tem mais alcance, é mais ouvido do que, né, a imprensa de fato. E o jornalismo profissional, ele é de suma importância quando ele se tem liberdade para trabalhar e trabalhar todas as vertentes de ideologia. O que a gente vê hoje na imprensa brasileira, e não se tratando da imprensa de modo geral, mas a grande imprensa. Quando eu falo a grande imprensa, são as grandes empresas. O Grupo Globo, a própria CNN, diversos grupos. Vamos, por exemplo, tratando da Jovem Pan, que é um grupo menor, mas está em ascensão. A Jovem Pan foi ameaçada de censura várias vezes até há pouco tempo. Por quê? Porque dava o contraponto de direita em seus programas. Hoje, a grande imprensa, a Globo não é mais uma televisão privada. A Globo é estatal. A Globo ela faz propaganda do governo que paga. Quando governos cortam verbas da propaganda para investir muitas vezes em saúde, educação, segurança e o bem-estar do povo, esse governo é rechaçado. Esse governo apanha mesmo, que é o que a Globo fez com o Bolsonaro, por exemplo. E outros governos de estados, até mesmo de municípios, que não botam dinheiro no bolso deles. Então, hoje, se é uma empresa, tu tem uma empresa igual a Globo, que na época do Bolsonaro começou a demitir um monte de jornalista, tu tem que começar a entender, opa, peraí, sem o dinheiro público, eles começam a ter que demitir, como é que funciona? Então, hoje, o papel da imprensa, a imprensa deveria ser isenta. Nós temos uma eleição do Lula, onde um vídeo viraliza do Grupo Globo, todo mundo comemorando, aplaudindo, dizendo, acabou, graças a Deus. Ou seja, você tem uma redação, uma máquina de informação, e a gente tem que lembrar que, enquanto muitos de nós temos hoje acesso à internet, lá no interior nordestino, lá no interior de todos os estados, basicamente, só pega a Globo, só pega aquele sinalzinho da Globo. Então, existe uma manipulação muito grande, desde que se pague, você tem a informação do jeito que quer. O senhor não entende que o governo Bolsonaro falhou gravemente na questão da comunicação? Eu entendo que houve pequenos erros em questão de comunicação. A gente tem que entender que o Bolsonaro, ele é um militar, né? Ele não é muito diferente do meu pai ou do meu avô. Ele é uma figura que as pessoas acabam vendo nele, é uma figura até ligada à família, que não é diferente do jeito que a gente foi criado.
Tá? Claro que ofende os mais jovens, né? Que a gente costuma brincar, a geração Nutella, que se ofende com qualquer coisa, qualquer palavrinha ofende. Agora, a comunicação poderia, sim, de fato, ter sido mais profissional, né? E não que eu discorde do Bolsonaro. Veja bem, eu acho que aquilo que ele falou, a maioria das vezes ele tinha razão no que ele falou. A diferença é que hoje, na geração de hoje, a forma que você fala, você deixa pequenas perninhas, de certa forma, para que a imprensa, esse pessoal mal intencionado, puxe e fala mal do Bolsonaro. Chamado dentro do jornalismo de ganchos. Os ganchos. Olha só, vou te dar um exemplo. Eu estive em Chapecó, há poucos dias atrás, que o Bolsonaro estava em Chapecó. E lá ele falou que o governador Jorginho Mello, governador de Santa Catarina, disse: nós vamos sobrevoar aqui a região de Santa Catarina. Né? E o Bolsonaro foi recebido por multidões. Em Chapecó, acho que tinha umas 10 mil pessoas ali para receber ele. E vão sobrevoar Santa Catarina por causa das enchentes, prestar solidariedade. Ok. Só que o Bolsonaro, ele desce do helicóptero com um sorriso no rosto porque ia abraçar um amigo. A imprensa diz: em meio às chuvas de Santa Catarina, Bolsonaro desce sorrindo. Você entende? Sim. Então, eu não posso botar isso em culpa de um erro de comunicação. Isso é canalice da imprensa, me desculpa. Não era bem isso que eu estava me referindo. É apenas uma pergunta no sentido, ele não poderia, sabendo que o país é muito grande, é dividido em regiões, e estava bem claro as regiões onde ele era melhor visto, né, ou pior visto, né, não sei se existe o termo, eu acho que sim, né, ele não deveria ter tratado essas regiões mais não tão simpáticas a ele não poderia ter cuidado disso mais, porque nós estamos falando de política, que ninguém é ingênuo. Exato. É no Brasil assim, é nos Estados Unidos assim, é por tudo, né? Ele não se descuidou disso um pouco? Eu acho que o Bolsonaro não digo exatamente nem ele, quem sabe o pessoal... A direita em geral. Circundava ele que... Eu acho que a direita em geral, ela é muito nova. Então ela não tem aquele feeling daquele político velho, raposa velha, como por exemplo o Lula, que ele consegue fazer um discurso hoje, amanhã ele faz um outro completamente diferente e não está nem aí. A direita não tem disso, ela acaba tendo aquele discurso e faz aquele discurso meio que doa quem doer. Existiram alguns erros, eu lembro que inclusive na época da campanha muito se falava, vamos dar uma segurada com essas motocicletas, porque tem gente que acha que isso é elitista. E não é porque a gente acha que é errado, não. Mas é porque, quando se trata de política, as pessoas têm que entender que é importante para o político, é assim que pelo menos que o marqueteiro pensa, é o que o povo está pensando e como ele está enxergando aquilo. E a esquerda, ela entende isso muito bem, muito melhor do que a direita. Então a esquerda, ela consegue criar uma fantasia em torno de um candidato, pode pegar um candidato péssimo, que é o caso do Lula, um cara que saiu da cadeia, transformar ele em mártir, tirar um cara que é um analfabeto e transformar ele num gênio, num cara... A esquerda, ela faz isso de forma de marketing, levando isso para o povo, e o povo muitas vezes, infelizmente, cai nessa. E a direita, ela erra de fato nisso, muitas vezes é por ter transparência. Aí eu vou dizer, é um erro moral? Não, não é moral, é totalmente moral, está correto, mas talvez é um erro de estratégia. Eu acho que existe uma falha estratégica, sim, e não é na direita, de fato, porque moralmente falando, sempre falar a verdade é o ideal, mas dentro da política, né, eu já vi o Lula dizendo que não se fala a verdade, então a esquerda mente. Então, se eles têm essa facilidade para mentir e nós não mentimos, fica complicado. Aí fica complicado competir de igual para igual. Esse grupo que vocês têm, vocês não tratam dessas questões assim, vocês não discutem isso, vocês não levam isso, digamos, bastante a sério, porque uma coisa é ter bons propósitos, bons projetos, ou ter projetos, intenções, vontade e tal. A outra coisa é tu chegar lá para implementar. Exatamente. Sim, nesse grupo a gente trata e discute muito essas questões. Ou seja, antes de tu colocar em prática aquilo que tu quer, né, tu tem que chegar lá. É o que eu digo, eu vou dar um exemplo muito interessante disso que tu falou, fundo eleitoral. Durante um tempo, a direita foi naquela, fundo eleitoral, não vou usar o fundo eleitoral, não sei o quê. Só que acontece que o fundo eleitoral, se você não usa, ele volta e vai ser investido em política igual, tá? Nós da direita somos contra o fundo eleitoral, nós não queremos que dinheiro público seja investido em campanhas políticas, de fato, nós somos contra. Agora,
que adianta ter um monte de candidato de direita que não usa o fundo eleitoral, todo o dinheiro sobra para um candidato de esquerda ir lá se eleger e aumentar o fundo eleitoral? Esse é um grande exemplo disso que tu está falando. E é um debate que nós temos dentro do Direito RS, por exemplo. Então, o que acontece? Se você tem condições, estão te dando condições, por exemplo, para você disputar uma eleição de igual para igual com um esquerdista, sabendo que ele vai ter o aparato da mídia, sabendo que ele vai mentir, você não vai mentir, sabendo que ele vai ser populista, ir lá no pobre, dizer não sei o quê, e você vai falar a real. Tem tudo isso. E se você tem esse aparato, use. Até que você chegue lá, você tenha a caneta na mão, e aí sim você possa fazer uma reforma e acabar com esse fundo eleitoral. Mas para isso a gente tem que ter maioria e maioria de pessoas que de fato queiram isso, né? Então, dentro do Direito RS, a gente fala também sobre esses assuntos, porque o que acontece? Hoje, mesmo a direita sendo maioria na população, que é o que a gente acredita, nós perdemos as eleições. A maioria dos vereadores são de esquerda, a maioria dos deputados, uma boa parte dos deputados são de esquerda ou de centro-esquerda. Por quê? Porque a direita não está sabendo utilizar ainda todas as armas que tem. E isso, na minha opinião, tem que mudar e tem que mudar muito. Isso no nosso estado? Em modo geral, é porque a direita, o cidadão de direita, ele é um cidadão que está preocupado em trabalhar, criar sua família, ganhar dinheiro, ter sua dignidade. Ele não está preocupado e dependendo do Estado. Enquanto o cidadão de esquerda, ele depende do Estado para tudo. Basicamente, ele quer que o Estado dê o Bolsa Família, ele dali a pouco é um funcionário público que quer depende do Estado para ganhar o teu salário e tem que lutar por isso. Então, ele sempre vai estar mais atrelado à esquerda por depender do Estado, de fato. E o de direita, não. Isso faz com que o cidadão, o eleitor médio de direita, se afaste da política e deixe, quanto menos o Estado não me atrapalha, melhor para mim. Geralmente é assim que se pensa o cidadão de direita. Eu de esquerda, quanto mais Estado, mais eu ganho. Então, durante muito tempo, a direita se afastou do Estado, se afastou da política, tratou a política como coisa de, não sei o quê. Hoje a direita está entendendo que precisa ter os representantes deles lá, os nossos representantes. Senão a esquerda toma conta e simplesmente faz legislações que vão sempre beneficiar eles, sempre aumentar o Estado e cada vez mais atrapalhar a vida do empreendedor, por exemplo. O senhor está dizendo que a direita tem que aprender com a esquerda ou tem que seguir a esquerda um pouco mais ou existiria um outro modo, digamos, de fazer com que, digamos, a direita possa fazer com que as suas mensagens, o que ela pensa, ou o que ela pensa, ou o que ela defende, não é exatamente aquilo que a maioria da população quer para ela? Na verdade, o que acontece é o seguinte, isso é um ensinamento milenar que em vez de você dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Sim. Isso é um ensinamento milenar. Agora, quando você chega lá na base do eleitor e nas grandes massas, pergunta se eles querem o peixe ou que ensine a pescar. A grande maioria quer o peixe. A direita não vai comprar voto, não vai, moralmente falando, estou falando da direita como moralmente falando de fato, obviamente existem as exceções, existem os corruptos também, infelizmente, mas tu não vai usar das mesmas estratégias da esquerda que vai chegar com um papo querido lá pro cara, eu vou te dar picanha e cervejinha. Tu não vai ver isso acontecendo na direita. Por quê? Porque é um papo furado. É mentira. Só que o cara lá que ele não quer pescar, ele quer o peixe pronto, o cara vai dar picanha e cervejinha. Esse aí, ele tá prometendo isso e aquilo. Tá prometendo aumento do Bolsa Família. Não, porque é verdade, temos 30 milhões de pessoas passando fome. Como que tem 30 milhões se ele cortou 3 milhões do Bolsa Família? Não devia ampliar? Tinha que ter ampliado se tinha tanta gente passando fome. Entende? Então, quando a esquerda ela vem com esse papo mole, esse papo populista, esse papo de eu vou dar, nós não temos como assumir um discurso porque a gente deixa de ser, na nossa essência, aquilo que a gente acredita. A gente acredita no trabalho, no crescimento honesto, nos estudos, no acesso à educação, e não, tu vai ganhar tudo, olha aí, vai entrar. Hoje, falando de educação, por exemplo, a esquerda bota o jovem dentro da universidade, mas ele não sai formado um profissional, sai um militante. É relativamente um jovem ainda. Isso. Relativamente não. Tenho 29 Deixa anos. eu tirar o relativo fora, porque é um termo que passou a ter relativas interpretações, vamos dizer assim, né? Como é que tu vê o jovem hoje, o jovem que está numa universidade, que está no segundo grau aí, que está, ou até está fora
Mas vamos falar mais de quem está estudando, assim, ele quer mudar para quê? Ele quer ou ele não quer mudar? Como é que ele está se comportando? O que acontece? É uma coisa que eu vejo, porque às vezes a gente tem que furar a nossa bolha para ter uma análise mais completa, né? Então, se eu vou falar do jovem que me acompanha, que me segue, eu vou dizer, é um jovem empreendedor, é um jovem que respeita os pais, é um jovem que não vai marchar por maconha, é um jovem que não vai ficar lutando por aborto. Mas quando é que começa isso? Isso não começa bem antes dele? Isso começa, se tu for falar do sentido filosófico de criação, isso começa desde a criação dos pais. De se transformar no sentido prático mesmo. Do sentido prático é muito básico. Começa geralmente na questão dos pais. Muito tempo, por exemplo, a própria igreja ela se afastou das questões morais e ficou apenas aquela questão espiritual. Ou seja, a igreja tem um papel fundamental na formação de caráter do indivíduo. Né? Quando você acredita em Deus, você acredita em algo pós essa vida, aí sim faz sentido você acreditar na moral, em ser uma pessoa boa, né? E tudo mais. Então esse é o primeiro pilar, a família. A família, outro pilar é a igreja. Você é católico? Eu sou evangélico. Agora, mas a igreja católica tem um papel fundamental, né, nisso, tanto quanto os evangélicos. Cristãos, enfim. Os cristãos. Agora, quando você vai partir para a sociedade, o que acontece hoje? Você tem uma sociedade hoje onde, por exemplo, se tu for pegar o governo do PT, o governo passado, os governos de esquerda, né, eles investiram muito em universidades. Aqui em Erechim foi um caso. Eu nunca falei isso abertamente, mas foi um caso. Mas quais foram os cursos que foram trazidos para Erechim? História, sociologia, claro que tem agronomia também, que é um dos poucos, mas a história, sociologia, filosofia, ou seja, cursos de humanas na universidade. Arquitetura também. Na Universidade Federal, né? O que foge de humanas seria a arquitetura e a agronomia. Que não são como é que posso dizer, tão de esquerda assim. E isso é uma verdade. Agora, os demais não, eles se formam ali na Universidade Federal. Um exemplo muito simples é que foi cortado, por exemplo, a bolsa no governo atual, não houve manifestação. No governo passado houve um contingenciamento que foi tirado de um mês e colocado para o outro. Já fizeram manifestação, porque o Bolsonaro está cortando na educação. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Essas universidades humanas são, me desculpa, mas são cheias de doutrinadores. São cheios de pessoas. O jovem, ele entra numa universidade federal hoje, ele entra lá com sua mente aberta para conseguir uma profissão e ele sai de lá doutrinado militante do PT, da UNE. Ele não é mais um ser pensante que produz conhecimento como a gente espera de uma academia. Ele é um ser que simplesmente reproduz aquele conhecimento que já vem de Paulo Freire, vem do gramscismo. E esse jovem, geralmente nessas universidades humanas, ele vai estagiar onde? Nas escolas municipais aqui do município, nas escolas municipais. E aí, desde então, hoje você tem a mulher trabalhando para ajudar no sustento da casa, o homem também está trabalhando, o filho está na creche, na mão do Estado. E ali dentro dessa escola, os pais que muitas vezes acabam deixando de lado isso, não observando o que está acontecendo ali, você vê alguns absurdos que volta e meia aparecem na internet, de doutrinação. Então, assim, ó, a gente também luta contra isso, contra essa doutrinação. Que o jovem vá para a escola para aprender o português, a matemática, geografia, história e tudo mais, saia de lá formado, um jovem com a cabeça que ele mesmo, por suas convicções, venha pensar e descobrir o mundo e ter um bom emprego, uma família. Não um jovem que vai entrar na faculdade, numa universidade para militar politicamente, no outro dia já está erguendo bandeira do PT, no outro dia já está filiado, no outro dia já está militando, no outro dia, entende? Já é feminista, já é LG não sei o quê, já está em todos os meios. A única coisa que não consegue é contribuir com a sociedade, ter um bom emprego, fazer algo que preste. O senhor está usando como exemplo uma universidade federal, né? A maioria delas. A maioria são federais. Isso também valeria para as outras instituições comunitárias ou particulares? Num primeiro momento não valia, agora já começa a valer. Por quê? Eu me formei, eu fui bolsista, tá? Eu me formei através de bolsa aqui na URI de Erechim. Eu fui bolsista, consegui uma boa nota no Enem e me formei em Direito. Agora, no primeiro momento eram só as universidades federais. Isso não é do Brasil, tá? Isso é uma questão que acontece em diversas academias, seja no Brasil, até nos próprios Estados Unidos, a Venezuela fez isso no passado, né, de acabar. Só que acontece, muitas vezes os acadêmicos que se formam federais e que eles se dedicam à academia, coisa que, como eu falei antes, a direita não faz, a direita é mais preocupada em empreender, procurar um emprego, quer que o Estado não atrapalhe. A esquerda, ela se interessa mais por artes,
vai se interessar mais por os atores hoje, tu vai ver que são a grande maioria de esquerda, músicos, a grande maioria são de esquerda, porque a direita não se interessa mais nisso. E essas artes, o jornalismo, Antônio Gramsci já falava sobre isso desde a época que ele foi preso por Mussolini. Ele escreveu cartas ensinando sobre a hegemonia cultural, que era mais importante um jornalista falando e ensinando, manipulando um professor do que um político de fato. Ou seja, a esquerda ela entendeu essa importância de mudar a cultura lá atrás e vem aplicando isso depois que viu que as revoluções da União Soviética, por exemplo, não funcionou. Quando Cuba fuzilava até homossexuais, opa, peraí, chegou um tempo, vamos trazer eles para o nosso lado. E hoje nós vemos homossexuais levantando bandeira de Che Guevara. Por quê? Doutrinação dentro das escolas que modifica a história, a cabeça das pessoas, dos jovens, para eles tatuar Che Guevara sendo homossexual, ou erguer uma bandeira da Palestina, que é um estado onde se um terrorista te vê lá, ele vai te matar, vai te fuzilar. Mas hoje a gente vê esses absurdos. Por quê? Porque existe uma doutrinação tão absurda, uma lavagem cerebral mas tão absurda no meio da sociedade, que não permite que o jovem simplesmente pense por si só. Ele vai entrar ali, não, beleza, defender Che Guevara, defender ditadores, defender países que, se fosse ele nesses lugares, seria fuzilado. Então, existe sim uma cadeia de doutrinação que ela começa nas universidades, e tu me perguntaste das particulares. O professor vai se formar ali, na federal, vai se dedicar à academia, amanhã ele consegue um emprego numa particular e começa o ciclo todo novamente. Então, é um ciclo completo que ainda não se completou, mas está se completando rapidamente. Eu posso falar por mim, né, fiz jornalismo, foi falado sobre jornalismo, já há muitos anos, né, e eu testemunhei isso com colegas meus e tal, a gente se dava super bem e tal, mas não havia muita clareza sobre esse negócio de esquerda e direita, o negócio, sobre essa, enfim, né? Mas a gente percebia claramente assim uma tendência de, não sei até quanto isso ia para as matérias, enfim, mas circulava dentro das redações, e também é preciso dizer que isso não era 100% de um lado só, havia os dois lados, né? Bons tempos, né, que haviam os dois lados. Havia os dois lados, mas já se percebia assim, eu estou falando por mim, sim, onde claro. eu trabalhei, uma crescente, no sentido assim dos mais novos, uma crescente assim com uma tendência mais voltada para, digamos, tudo pode, a coisa não foi bem assim, o cara tirou, mas não queria tirar. A relativização da verdade. Uma certa coisa, assim, eu estou citando casos ao acaso, né? Mas, enfim, e assim como havia colegas de direita, claramente de direita, e existem hoje também, né? Mas para o bom jornalismo mesmo, mas isso é muito discutível, né? Porque se nós ampliarmos nos Estados Unidos, nós pegarmos os dois maiores veículos de comunicação dos Estados Unidos, os dois maiores jornais impressos, eles são voltados a uma tendência claramente chamada de democrata. Os democratas que são de esquerda, né? A esquerda. Então, enfim, mas vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje, porque senão não tem mais, e nós já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos.
Muito bem, estamos de volta hoje com Rony Gabriel, Gabriel o sobrenome, presidente da direita no estado do Rio Grande do Sul, mas que foi candidato pelo Republicanos, né? E que hoje está sem partido e que, já vou perguntar, para qual partido o senhor pretende ir? Vai concorrer a vereador, vai concorrer a prefeito, vai concorrer a vice-prefeito, ou com esse discurso todo vai ficar só trocando mensagem? Não dá, né? A gente faz todo esse trabalho e não dá para ficar só nos bastidores, não. A primeira pergunta foi em relação ao partido, né? Eu tenho conversas avançadas com alguns partidos, sim, de direita, né? Um deles é o Partido Liberal, né? O PL, que é o partido do presidente Bolsonaro também. E tenho com alguns outros partidos também, mas a princípio o meu caminho deve ser o PL, sim, tá? Por questões ideológicas, alinhamento, conheço o pessoal que está lá, sei do trabalho que está fazendo e faz muito sentido para mim. Tu me perguntar, essa semana até me perguntaram, na primeira vez, se eu concorreria a uma majoritária em Erechim, né? Prefeito ou vice. E não tenho esse interesse. Primeiro porque para tu concorrer a uma majoritária acho que exige mais bagagem. E eu preciso conquistar ainda essa bagagem, talvez para num futuro vir buscar esse espaço. Como eu disse, eu não sou filho de político, então eu não tenho como simplesmente sair e já concorrer a prefeito. Eu tenho passos para dar, eu tenho que crescer, eu tenho que demonstrar meu trabalho para a sociedade. E como na última eleição eu bati na trave, apesar de ter tido votos o suficiente para ser vereador, acabei não me tornando, eu tenho essa pretensão sim de concorrer a vereador em Erechim. Então eu já sou praticamente um pré-candidato a vereador em Erechim. E meu interesse na majoritária é formar um grupo de direita em Erechim, ter partidos alinhados, ter uma candidatura de direita, ter uma candidatura que vai defender a questão da liberdade econômica, entender que o povo de Erechim é um povo trabalhador, é um povo que não quer que o Estado atrapalhe, é um povo que quer condições para que o jovem não saia de Erechim para ir para o litoral catarinense, por exemplo, que a gente vê o jovem saindo daqui, ou seja, tem que buscar ter lazer também, além de oportunidade de educação, de crescimento profissional. A gente quer mudar esse panorama de Erechim e também que entenda da importância da moral. A gente não quer escolas com ideologia de gênero, a gente não quer que o Estado se intrometa na criação dos filhos das pessoas. A gente quer uma cidade que entenda o que o nosso povo quer, o que a nossa cultura quer e para onde que a gente está indo. Então, pretendo lutar porque nós tenhamos um prefeito aí de direita, uma frente de direita para disputar as eleições de 2024. Aonde estão, digamos, aonde está o ninho dos votos do Rony? Os meus votos, a grande maioria deles, o pessoal vai achar, o jovem, não sei o quê. Por incrível que pareça hoje, como eu disse, eu tenho hoje 156 mil seguidores nas redes sociais. Uma boa parte dos seguidores é de Erechim. É a terceira cidade do Brasil, né, perde para São Paulo, por incrível que pareça, e outras cidades aqui do Rio Grande do Sul. Tu é da onde mesmo? Eu tenho seguidores. Oi? Tu é de Erechim. Ah, tá. Isso. Na verdade, eu não nasci em Erechim. Eu vim para Erechim em 1998 e eu nasci em 1994. Então eu vim para cá com 4 anos. Eu nasci no Espírito Santo. Ah, tá. Mas meu pai é daqui. Tá. Enfim, então tem gente aí tu vai para o Facebook, tem mais de 200 mil seguidores também, tem gente, mas a grande maioria é de Erechim. Ou seja, as pessoas que votam no Rony, votam em mim por 2 motivos. E isso é uma coisa que demorou para mim entender. Mas o primeiro é porque eu defendo aquilo que elas defendem. E elas entendem que precisam de uma pessoa que defenda aquilo que elas defendem. Que esteja ali para defender, para debater, para barrar muitas vezes frentes de esquerda e tentativas que existem de implementar coisas que elas não concordam. Então, a maioria do pessoal que me acompanha na internet sabe exatamente o que eu defendo hoje. Eles sabem aonde que eu vou. Vai ter lá a votação do projeto, uma moção a favor do aborto. Eles sabem que eu vou votar contra e vou defender para que isso nunca seja aprovado. Essa é uma coisa. É uma das coisas. Eles sabem que eu sou contra a legalização de drogas. Eles sabem que eu sou a favor da liberdade econômica e sempre vou votar pela liberdade econômica. Eles sabem que eu sou a favor do crescimento da cidade de uma forma salutar. Eles já sabem o que eu vou defender, o que eu estou fazendo lá. E por isso que eles me acompanham tanto, tem esses engajamentos nas redes sociais. Porque a pessoa que me acompanha e em algum momento vai pensar em que eu posso ser o representante dela, ela quer que eu, de fato, represente aquilo que ela pensa lá na Câmara. Como é que é a tua
a tua relação, porque a grande maioria das pessoas, ou uma boa parcela das pessoas, entende que às vezes, ou quase sempre, a totalidade dos votos, ou quase 99% dos votos que vão para a esquerda, além disso, das características que você citou, enumerou, que são de pessoas pobres, que acreditam que vão ganhar isso, vão ganhar aquilo, vão ganhar não sei o quê. Tá, isso, no meu entender, é parte da verdade, porque eu conheço muitas pessoas bem aquinhoadas, com poder econômico importante, né? E que também votam, normalmente eles nunca erram o seu voto. Né? Quais são as suas relações com, digamos, com empresários, com grandes empresários de Erechim? São excelentes. Eu conheço Não falo nem para buscar o voto, mas para conversar, discutir. Eu não vou, obviamente, citar os nomes por questões óbvias, Sem mas problema. eu tenho, ontem mesmo eu estive tomando café com um e muitas vezes eles me procuram, tanto gente de investimento da Bolsa de Valores, quanto empresários muito fortes que de fato entendem e acreditam nisso que a gente defende, como empresários ligados a partidos políticos já me procuraram pedindo se eu tenho interesse em concorrer a prefeito. Então isso de fato acontece por eles entenderem que existe, como eu disse no bloco anterior, existe hoje uma preocupação da direita em ter os seus representantes lá, coisa que não tinha há pouco tempo atrás. Agora, o eleitor médio de direita, a gente tem que perder um pouco essa ideia, e quando tu falou que tu é parte da verdade, e é mesmo, o eleitor médio de direita, ele não é mais o cara, ele é o rico contra o pobre, isso não existe mais. Né? Não, como tu falaste, tem muita gente rica, bem de vida, que são tudo de esquerda, e de fato são. Claro que se tu vai olhar, a maioria tem algum tipo de empresa... E não tem nenhum problema também? Não tem, claro que não, mas tem algum tipo de empresa ligada a necessidades governamentais. Pode olhar, se tu for procurar fundo, o cara que é ali bem de vida de esquerda tem alguma relação com funcionalismo, tem alguma relação com o sindicato, tem alguma relação com alguma empresa que presta serviço para algum governo de esquerda e depois, enfim, melhor nem ir tão longe nisso, mas geralmente é assim. Tá? Geralmente é assim, então claro que existem às vezes exceções. Agora, o eleitor médio de direita, ele não é mais o cara rico, endinheirado, ele é o conservador. Ele é o cara católico, evangélico, pode ser espírita, pode ser da Umbanda, mas ele é um cara conservador. É um cara que ele quer criar a família dele, é um cara que ele quer trabalhar e não quer o Estado atrapalhando, é um cara que não quer que um professor, como eu citei algumas vezes aqui nessa entrevista, venha mexer nas estruturas da família dele. O senhor quer dizer que nós temos um eleitorado que aos poucos está se conscientizando mais de que ele é mais responsável do que ele imagina pelo futuro dele. Culturalmente, não só economicamente. Porque esquerda e direita durante muito tempo ficou aquela ideia econômica. A esquerda é os pobres, a direita é os ricos. Não existe. Sim. Hoje os conservadores eles estão em todas as linhas sociais. E os liberais, não liberais na economia, mas liberais nos costumes, eles também estão em todas as linhas sociais. Então tu vai ver um cara lá que é ricão, por exemplo, artistas, são ricos pra caramba e são de esquerda. Por quê? Porque a linha deles é a libertinagem, é o dinheiro que eles ganham com funk, com não sei o quê, com novelas que passam coisas que muitas vezes os conservadores não concordam. Da mesma forma, a direita, você vai ver o cara que ele pode ser pobre, pode ser ter qualquer emprego, ganhar pouco, mas dali a pouco ele é um cara que vai na igreja, é um evangélico, ele é conservador e vai votar na direita. Então essa ideia de que o pobre é de esquerda e o rico é de direita, isso aí já acabou. Hoje está mais ligado ao conservadorismo e ao liberalismo em questão dos costumes, que também é uma preocupação do povo, não somente a questão econômica. Uhum. Eu já conheci empresário em Erechim aqui que anti-PT, o anti-esquerda, né? E que em 2014, quando foi até o dia da eleição, anti-esquerda, quando foram contados os votos, a Dilma foi eleita, a presidente foi eleita como presidente, eu convidei ele para vir aqui na semana seguinte. Como é que o senhor recebeu?
olha, agora eu não posso, vamos deixar para mais adiante e tal, dono de uma grande empresa, né? Certamente pensando em não sujar a água com... Qual licitação ganhou no futuro? Não, assim, as pessoas olham o que elas têm, os seus negócios, os seus interesses. Com certeza. Eu acho que também não é tanta gente assim, mas enfim, mas que isso existe. Muito. Existe muito. O senhor isso deve ter noção de que as coisas públicas não andam no mesmo ritmo do que as coisas particulares. É, muito mais devagar. As questões públicas... Aquilo que tu pensa, isso, aquilo e tal, tu poderia acrescentar para Erechim o quê? Tu vê a cidade como hoje? Olha, a cidade de Erechim hoje, ela existe vácuos políticos e vácuos sociais. Sabe qual que é o grande problema que eu vejo como panorama de Erechim? Por exemplo, meu pai é caminhoneiro, minha mãe é cabeleireira, né? Os dois hoje estão cuidando lá, eles têm uma borracharia e tal, estão trabalhando, são trabalhadores normais e comuns. Eu não sou alguém com um sobrenome forte. Como eu sempre digo, não sou filho de político, eu sou uma pessoa normal do comum do povo. Hoje as pessoas me seguem nas redes sociais e, como tu sabes, tem um exponencial, estou tendo um crescimento político baseado naquilo que eu defendo de fato, naquilo que eu venho trazendo. Então, quando você olha para Erechim, eu olho para esse tipo de pessoa como eu. O que é? Ah, Rony, quem são as pessoas como você? É gente que cresce dentro de Erechim, muitas vezes estuda e não tem oportunidade de estar aqui. Quando se fala do jovem, é a falta de opções de lazer aqui. Isso é uma realidade, não adianta dizer, não, porque não é bem assim. Existe uma falta de opção de lazer, e isso está muito associado até com a cultura do povo. Muitas vezes, chega um governo X ou Y, que, vou fazer uma estrutura assim assada de lazer. Aí vem um lá e diz, não, porque olha os asfaltos, tem buraco. Vai ter buraco nos asfaltos sempre. A gente quer que tenha? Não, a gente quer um asfalto de qualidade, a gente quer que as pessoas andem bem, que os carros delas não quebrem, né? A cidade não fique cheia. Agora, isso não quer dizer que tu não possa investir, por exemplo, em lazer. Né? A cidade de Erechim hoje, ela está crescendo demais para os lados. A gente tem um plano diretor absurdo que aprova condomínio em todo quanto é canto da cidade. Isso aumenta o custo da máquina pública, isso vai acabar culminando em aumento de IPTU. Por quê? Porque as coisas ficam mais longe. Vai aumentar o preço da passagem de ônibus para o pobre. Então, hoje a cidade ela precisa de um planejamento mais inteligente. A cidade precisa crescer para cima. Ela precisa crescer em tecnologia. Ela precisa crescer em oportunidades para o jovem que se forma em Erechim, por exemplo, não queira se formar e trabalhar no litoral catarinense. Mas se eu for de esquerda, eu chego e te contraponho e digo, escuta, então você é contra eu ter minha casinha, mesmo que seja longe, fujo do aluguel do centro, mas lá eu tenho uma coisa que é minha. Isso aí vai muito da mentalidade de investidor de cada um, né? É uma coisa que é minha, mas se tu for pegar... Não, eu já vi muitas queixas assim, que falta isso, falta ônibus, falta ônibus no sentido assim, não chega na hora certa, enfim, é que essa infraestrutura básica, né? Mas não é só questão da infraestrutura. Hoje, pega especulação imobiliária hoje. Quanto custa um aluguel hoje? Então tu vai falar, não, porque eu vou construir minha casinha. Beleza, o cidadão vai construir. É pior do que se imagina, porque se a cidade cresce para cima, talvez o cidadão vai construir a casinha igual, vai ter os incentivos do governo, seja Minha Casa Verde e Amarela, seja Minha Casa Minha Vida, vai ter os incentivos, vai construir em áreas mais próximas à cidade. Agora, o que nós vemos em Erechim hoje é um centro que cada vez mais está sendo tomado por residências antigas, onde os terrenos estão valendo milhões na especulação, e daí a pessoa de baixa renda que quer ter a casinha dele tem que construir a 5, 6, 10 quilômetros do centro. Sim. Aonde que isso é um benefício para uma pessoa mais pobre? Isso não é um preconceito. Eu quero ele mais próximo, que tenha mais acesso, esteja mais próximo do trabalho dele, tenha mais próximo da creche do filho dele, que tenha mais tempo de qualidade com os filhos e que tenha uma praça de qualidade para brincar com os filhos. Você entende? Uma infraestrutura para ter um mercado mais perto. Senão você vai construir uma casinha. Agora tem minha casa própria, beleza. 7 quilômetros do centro da cidade. Precisa ir no mercado? Parto. Mas daí eu vou comprar no mercadinho lá do bairro. A gente sabe que são mercadinhos de cestinhas para a última hora, mas os preços geralmente são um pouco mais altos. Então, assim, se você quer de fato ajudar e ter essa conscientização, você tem que conscientizar que a cidade tem que crescer para cima. Erechim precisa dar autorização para ter prédios maiores no centro. Você proporia uma mudança no plano? O plano diretor precisa ser... já foi muito bem atualizado no governo anterior, mas eu acho que
liberações. Eu sei que falando isso é um tiro no pé. Muita gente aqui em Erechim, eu sei que mas não tem que ficar liberando. A cidade ela tem que começar a crescer e desenvolver de fato, não desenvolvimento falso. O que adianta a cidade crescer para o lado, cada censo que aparece, a cidade perde o número de habitantes? Por que a cidade cresce? O número de habitantes sempre 105, 105, 110, 104, 107. Não, se falava em 110, veio para em 105. Já caiu para 105, mas quantidade de residência nova está sendo construída. Entende? Eu defendo que as pessoas tenham sim sua casa própria, lutem por ter, mas com qualidade de vida. Eu só quero retirar aqui o termo casinha, não é nenhum diminutivo, não é nenhuma referência, enfim, construir a sua casa própria. Rony, Gabriel, muito obrigado, gostei muito da tua franqueza aqui, com que a gente conversou, vamos falar mais vezes, e tem 40 segundos aí para dar um tchau para o nosso pessoal aí. Quero agradecer principalmente a TV Erechim, né, o Odi, que está entrevistando hoje, o pessoal de Erechim, mandar um muito obrigado, né, todo mundo que me segue nas redes sociais. Se quiser me seguir, inclusive é @RonyGabriel, meu Instagram lá, me segue lá, vocês vão ver tudo que eu defendo. E quero dizer que essa cidade ela pode crescer, o estado pode crescer, o Brasil pode crescer mais. Depende muito do que cada um de nós queremos para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos. Agradeço demais a oportunidade para a entrevista, um forte abraço a todos. Rony, Gabriel, também muito obrigado, mais uma vez, a todos de casa também, muito obrigado. Voltamos numa próxima, boa noite. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.